Eu aposto que depois de salsinha e cebolinha, a erva que você mais gosta é o manjericão. Na pizza, na salada, no macarrão. Existem mais de 65 tipos de manjericão e quem vai contar pra gente um pouquinho sobre eles é a Silvia Gerra aqui da Sabor de Fazenda. Eu sou a Nô Figueiredo e eu tô aqui com a Silvia Gerra na Sabor de Fazenda e ela vai contar um pouquinho sobre o manjericão pra gente. Silvia, você estava me falando que existem mais de 300 tipos, é isso? Eu até então conheci os 65, que eu já achava muito. Na verdade, né? não, eu já achava que o que a gente tinha, que são mais de 12 espécies. Um montão, né? Muito. Mas enfim, a gente começa a ler e estudar e chegou nesse número aí de 300 espécies. Nossa, é uma loucura, né? É uma loucura. Enfim, e aí cada um com a sua sutileza. Então você tem manjericões com um perfume muito de anis. Olha que delícia. E indo também para um lado do cravo. Né? Lembrando que para a gente sentir o perfume, né, das ervas, você dá um leve toque, porque o óleo essencial está na folha, na parte de fora. Então assim, você tem uma variedade imensa dos manjericões. Então você tem manjericão comum, que é aquele maiorzão, que se enche de flor. E com arbustão gigante, né? Tem o roxinho, tem o roxo italiano, ele tem uma folha maior. Você tem o italiano normal mesmo, são mudas, né? Então aqui parece muito pequeno, mas eles ficam com folhas grandes. Tem folha de alface, fica uma folha crespa. O mini, o limão, que é divino. Olha aí o perfume desse. Ai, que delícia. Que pena que não dá para mandar o cheiro pelo vídeo, né? O tailandês, que a gente também agora está produzindo. Enfim, tem uma variedade grande. Olha, o manjericão zátar. Esse aqui é muito lindo, essa folha enorme. O miúdo, né, ali na frente. O roxinho. Vocês estão vendo assim, a mesma muda, né? O roxinho e dali. Mas é interessante uns vasos, às vezes, um pouco maiores, porque eles ficam com 40, 50 até 1 metro de altura. Né? Então é interessante sempre você, não precisa necessariamente no primeiro plantio já logo para um vaso grande. Você pode plantar num vaso como esse, percebendo que puxa, está crescendo, eu vou passar para um vaso maior, a gente vai daqui a pouquinho já fazer um plantio. Mas é interessante mostrar essas variedades e dizer o que o manjericão gosta, como você disse. Provavelmente é a erva, depois da salsinha e cebolinha, mais conhecida e mais usada na cozinha. E dificilmente alguém não gosta, né? Porque são perfumes deliciosos os manjericões. Esses das folhas maiores, eles são usados mais em preparações frias, saladas, no molho pesto, né? O manjericão miúdo, que é aquele ali da frente, você pode pôr em molhos como esse, sempre no final da preparação. Nunca deixar ferver junto para não volatilizar o princípio e o perfume, né? Porque senão ele se perde todo. Ele se perde, exatamente. O manjericão gosta muito de sol, gosta muito de terra boa, de terra rica em matéria orgânica, então gosta de água também. Então é lembrar que assim, tem uma coisa muito importante que é tirar a flor, que muitas pessoas deixam. Eu aqui na Sabor de Fazenda sou produtora de mudas, né? Então muitas vezes eu deixo porque eu preciso tirar sementes, né, que vem da flor. Mas vocês em casa, né, as pessoas em casa, elas devem tirar. Porque a flor, se você apertar uma flor, você sente muito forte o perfume. E aí a força sobe e enfraquece o seu pé. E as folhas ficam pequenas. Então, por exemplo, a flor, ela começou, você pode vir na bifurcação, olha, e tirar. Tá vendo aqui, ó? E a hora que você tira, você fortalece essas folhas que vão rebrotar. Então, é importante você realmente tirar as flores do seu pé. Sempre na bifurcação. Sempre na diagonal, né, o corte. Pode ser na diagonal, melhor. E lembrando que aí a planta distribui, né, essa força toda. O que você pode fazer com a flor? A gente pode usar isso para comer, né? Pode usar para comer, pode usar para fazer um pequeno arranjinho no seu lindinho. banheiro, na sua mesa. E também você pode usar para escalda-pés. É que agora é verão, mas quando você tiver um inverno, você faz um balde com bastante água quente e faz um chá forte, uma infusão forte da flor e coloca nesse balde, coloca seus pés dentro. Então é bastante calmante e perfumado, né? E outra dica, na culinária você faz um saquinho com uma gaze e coloca numa água de um risoto,
de uma água de cozimento de uma massa, de um macarrão, né? Para perfumar aquela massa, porque ó, é muito concentrado, né? Nossa, é maravilhoso. E aí assim, você tem essa sutileza que eu falei para vocês, cada um e todos eles são manjericões. O manjericão, ele é meio calmante, não é? Ele é calmante. É um sedativozinho leve, né? Ninguém usa como chá, mas a gente faz um chá aqui misturando a erva cidreira, o capim, a erva cidreira, pode ser o capim ou a melissa, o manjericão e o hortelã. É um chá extremamente digestivo e calmante. Então dá para usar o manjericão como chá. Como chá. Aqui é um plantio, então lembrando, como eu falei agora, né, que depois quando ele tiver num tamanho maior, esse, olha, é igual a esse, tá? Ele já tá, daqui a pouquinho a gente já vai ter que transplantá-lo para um lugar maior. Aqui já é o segundo estágio, né? Ele vai estar lá na sementeira. Passou para cá e aqui já vai para um lugar maior. Tá. Não se planta em vasos menores do que esse, tá? Esse aqui deve ter 15 a 20 centímetros. Lembrar sempre que tem que ter furo para drenar a água. E o processo é muito simples. A gente põe primeiro pedra, pedrisco ou brita. No caso, nós vamos usar argila expandida. Você quer plantar, amor? Vai lá. Uma camada fina, né, de argila expandida. Tem opção, se quem quiser, não quiser pôr areia por causa do peso, colocar uma manta, que é a manta de drenagem. Você pode usar. Ou quem não tem essa manta em casa, parece usa areia. Usa areia, que faz a mesma função. Que a areia tá lá. Deixa eu pôr pra cá. Ah, não, deixa eu pôr aqui, senão atrapalha. Areia é só uma camada simples, né, em cima da argila, para funcionar como filtro. Ou seja, essa areia vai deixar passar a água e a terra ela segura, para não misturar e não entupir o buraco. E para a terra também não sair para o baixo do vaso, quer dizer, você tem a pedra, você tem a areia, e aí a gente vai fazer uma medida, né? Eu não vou pôr só assim de areia. E aí lembrar o seguinte, gente, olha, só para fazer uma medida, tá? Aqui tá muito afundado, então eu tenho que fazer uma base com a terra. Depois eu tiro a minha muda de dentro do meu pote, bate, né? Daí você puxa a muda. Será que assim dá? Eu acho que mais um pouquinho. E aí, ó, uma terra orgânica, né? Olha que maravilha a muda. Ela saiu inteira. Aí você centraliza e pode completar com a terra orgânica em volta. De preferência não abalar o torrão, porque o torrão ele é a estrutura da planta, né? Segurar esse sistema radicular todo. Então você só completa com a terra em volta e o seu vaso está pronto. No primeiro dia é interessante regar bastante até a água sair pelo prato. Lembrando que em época de dengue a gente sempre deve pôr uma areia, né, nesse prato, não deixar a água parada. E lembrar de tirar a flor, conforme eu já falei para vocês, olha, aqui tá com flor, a gente tira, para fortalecer a folha, né? Que é o que geralmente nós usamos na culinária. Dá uma peninha tirar a flor, né? Tão lindinha. Fortalece a planta, viu? E a gente fica com dó, mas a gente vai usar essa flor. A gente pode usar essa flor, como eu já falei, numa água de cozimento, de uma massa, de um risoto. Então é legal, porque você vai ter teu pé sempre fortalecido. De tempos em tempos, como eu falei para vocês, o manjericão gosta de terra boa. Vocês podem entrar com adubo, que pode ser um humus de minhoca. Você faz um buraquinho ou você só põe por cima? Você pode jogar por cima. Então vamos pegar a torta de milho. Para um vasinho como esse, é uma pitadinha mesmo. Você faz assim, ó. Ao redor do pezinho da planta. E aí com um garfinho, uma ferramenta ou com os próprios dedos, você dá uma misturadinha. Não precisa ser tão próximo da planta, você pode pôr na beirada do vaso. E aí você faz a rega, tá? Então no primeiro momento, essa terra já tem que estar adubada e isso vale para 30, 40 dias depois do plantio. E pronto, sol, manjericão gosta de sol, todas as variedades e água. Aí rega todo dia, a erva tem que regar bastante, Ela tem que regar, mas é assim, a gente tende a muitas vezes não olhar se a planta está precisando de água. A gente não olhou se a terra está precisando, às vezes está super encharcada e a gente rega de novo. Fazer então, o velho teste do dedo, né? Muito bem, o dedômetro. Tá seco, a primeira camada tá seca, aí você rega. É só isso, não tem segredo. Uma outra coisa que a gente estava conversando é a história que o manjericão, ele dura um tempo, né? Ele tem prazo de validade. Então, às vezes, acho que o máximo, assim, 1 ano e meio até 2,
é o máximo, assim, super dele durar, né? Tá. Tem pessoas que não conseguem nem 9 meses, não, e acham que... Não, tem um tempo mesmo. Se você ainda deixar com flor, esse tempo ainda fica diminuído, menor ainda do que se você fizer a poda das flores para fortalecer o teu pé. Então, assim, a gente pensa assim, vou plantar um pé de manjericão, vai durar 10 anos. Não, ele não vai durar 10 anos, inclusive ele vai perder a força, ele vai ficar muitas vezes feio, começa a ficar tombado e tal. Então, lembra que assim, acabou o ciclo dele, muito bem, agradeça e já venha com uma nova muda, e pronto, começa de novo, tudo de novo. Isso aí. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. E vem aqui na Sabor de Fazenda, conhecer a Silvia e a Sabrina, dá uma entrada na internet aqui no site deles. Olha, tem cursos, tem visita monitorada, tem o Dedinho Verde, que é uma parte super bacana, que é uma educação ambiental para as crianças, né? Super legal, que são visitas que elas vêm com a escola, né? Nas férias tem atividades também. A gente vai ter uma muito legal, que é o Plantando com Arte, daí é uma semana de atividades. Vale a pena conhecer. Então, vem aqui, gente, tá, ó, aqui do lado tá tudo que vocês precisam saber sobre a Sabor de Fazenda. E vem aqui, se você mora em São Paulo, vem visitar porque vale a pena. É muito lindo aqui, vocês vão ficar apaixonados. Plante comigo, ajude a semear o amor à natureza compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Tô te esperando no próximo vídeo. Beijos floridos!